Você se considera uma pessoa controladora? Já pensou que isso pode ser uma forma de autossabotagem? Explico melhor. Quando as coisas acontecem do seu jeito, tudo parece bem. Só que continuamente existe um incômodo. E quando as coisas não saem do seu jeito, é um grande problema. É assim? O que eu vou apresentar tem a ver com compreender a necessidade de controle. Controlar é escolher. Até aí tudo bem. Porém, quando é em excesso, a ponto de tudo ter que ter um jeito pré-definido e quando não é, traz sofrimento, então aí está uma oportunidade de autoconhecimento e de expansão da consciência. É importante perceber que por trás da necessidade de controle existe um medo. Em outras palavras, pessoas controladoras são pessoas medrosas que têm muito medo. O medo faz parte. O medo protege a vida. Quando eu falo medroso, pessoas medrosas, eu me refiro ao medo em excesso. Como o medo faz parte da vida e ele tem a função de proteger, lembrar de perigo, evitar perigo, quando continuamente se evita qualquer coisa diferente, qualquer coisa que pareça uma ameaça, ou seja, quando se age de forma controladora, é necessário afastar do que sente. Então, se aqui está o medo, é importante perceber que o medo é uma parte sua. E quando você tenta se afastar do medo, você está afastando de você mesmo. Se você pensar que o medo é uma parte sua, por exemplo, metaforicamente, você entender o medo como a sua criança com medo, se afastar dela não vai resolver o medo. Ela vai ter mais medo. Só que o controle é isso. O controle é você afastar do medo e buscar garantir que tudo seja do seu jeito. E quando não é, há sofrimento. Mas qual é o problema de ser controlador? O problema é que quanto mais você controla, mais medo você tem. E quanto mais medo, mais você controla. É um ciclo sem fim. Faz sentido. Não tem término, porque ao controlar, você se afasta das emoções. Ao se afastar das emoções, mais medo tem. Mais medo, mais precisa controlar. Então é um processo que não termina. E qual é o problema disso ao longo do tempo? Ou seja, como isso pode piorar? É que existe uma insatisfação. O controle está ligado com pensar o tempo todo, com a ansiedade. Porque quando as coisas não saem do seu jeito, não existe uma ansiedade. Quando você tem que esperar e algo pode não dar certo ou não sair do seu jeito, não existe uma ansiedade. Então o aprendizado precisa ser como ficar presente, como estar no agora e me sentir bem. Então o problema de ser controlador é estar continuamente insatisfeito, continuamente incomodado. E como isso pode ser pior ao longo do tempo é que isso afeta todas as relações. Normalmente uma pessoa controladora não deixa as outras pessoas serem elas mesmas ao redor dela. Porque a pessoa controladora também não está sendo autêntica, não está sendo verdadeira. A pessoa controladora quer que os outros sejam de um jeito como ela mesma se impõe a ser. Então ninguém pode ter liberdade para ser do jeito que quiser, mas tem que se encaixar numa moldura. E aí não é bom ficar perto de pessoas que se incomodam com você sendo você mesmo e que querem mudar você. Certo? Faz sentido? Então, o problema de ser controlador é que você acaba afastando as relações. Porque as pessoas querem poder ser elas mesmas, a não ser que você conviva com pessoas controladoras e acabe se adaptando. Mas geralmente a pessoa controladora não se adapta, ela adapta os outros. Quando o controlador tem que se adaptar, é um sofrimento. E aí qual é a solução? A solução para lidar com o controle não é abrir mão do controle e não controlar nada, mas é você entender o que está por trás do controle. Como eu falei, por trás do controle existe uma dor emocional. O medo é o medo dessa dor emocional. Que dor emocional é essa? Tristeza. Tristeza de na infância não ter recebido a atenção, o cuidado, o acolhimento que gostaria. Daí, sendo controlador, o que você fez? Eu me viro sozinho? Ou eu dou meu jeito? É claro que ser controlador tem várias formas de ser controlador. Tem um controlador que é proativo, e é proativo
para se manter no controle, mas também as pessoas que escolhem, vou colocar assim, se colocar numa posição passiva, também estão no controle. Geralmente quem culpa os outros, você fez isso contra mim, você me prejudicou. Não que não possa ter acontecido, mas o padrão de culpar os outros por tudo também é uma forma de controlar. Eu estou usando o controle mais num aspecto proativo, estou falando mais nesse contexto, mas também o aspecto, vamos dizer, a maneira de ser passiva, de ficar esperando pelos outros ou cobrando que os outros façam algo por você, também é uma forma de controle. E de qualquer forma de controle tem por trás o medo. Medo da tristeza, medo de perder a independência. Geralmente, quando se associa que a aprovação dos outros permite você ser você mesmo, daí você não recebe essa aprovação, o que você faz? Você tenta controlar a situação. E como o contexto que eu apresento é a constelação familiar, também existe uma tendência de repetir um padrão. Tendo um modelo de pai ou mãe controlador, a tendência é repetir, é agir igual a eles. Normalmente aquilo que incomodou você na relação com seus pais na sua infância, porque eles estavam sempre ocupados, por exemplo, ou ausentes, ou mesmo quando estavam presentes não estavam, porque estavam ocupados, existe uma tendência de repetir esse padrão. Daí, como resolver? A forma de resolver é ser para si o pai e a mãe que você gostaria. Primeiro passo. E normalmente quando eu pergunto como é o pai e a mãe que você gostaria, a resposta é que conversasse mais, que apoiasse, que fosse amigo, por exemplo. Então, a pergunta é o quanto você é isso para você? O quanto você é para você o pai e a mãe que você gostaria de ter? Então esse é um caminho para você refletir. Como você está se tratando? Você se cuida como você gostaria de ter sido cuidado na infância pelos seus pais? Ou você repete o mesmo padrão? Seja de ausência, de descuido, de distanciamento emocional, seja de sobrecuidado, excesso de cuidado, superproteção, onde por trás tem o medo, a superproteção, por trás tem o medo. Então, ao invés de olhar para o medo e acolher o medo, tenta se controlar tudo. Aí, claro, não é boa a relação. Lembrando, para compartilhar uma experiência minha, eu já fiz aulas de teatro e eu lembro que quando tinha que criar cenas e as cenas improvisadas ou cenas criadas com alguém, me incomodava muito não estar definindo o caminho da cena. Eu precisei conversar comigo mesmo e aceitar, tá tudo bem que possa ser de outro jeito, não precisa ser do meu jeito. Eu lembro que ceder para ser de um outro jeito, ou seja, uma cena criada em dupla, ceder para cooperar e fazer a cena como uma outra pessoa estava propondo, era muito desconfortável para mim. Então esse tema controlador tem bastante intimidade com ele, em mim mesmo. E aí o exercício foi me abrir para outra possibilidade. Olha, também pode ser de outro jeito e está tudo bem. Também fico seguro, esse é o ponto-chave. Por trás do controle existe uma necessidade de segurança e proteção. Ou seja, eu também estou seguro quando é de outro jeito. Não precisa ser necessariamente do meu jeito. Pode ser também, mas eu me sinto seguro também quando não é. Esse é o ponto-chave. Então, também para trabalhar a necessidade de controle excessiva, você tem a questão de focar a atenção no momento presente, cuidar dessa tristeza e desse medo, acolhendo eles, e também olhar para a relação com os pais. Se você quiser se aprofundar nesse tema, o método Relações Sistêmicas te ajuda nisso. E para saber mais, se inscrever, o link está na descrição. Também você pode se inscrever, entrar em contato para agendar o acompanhamento de 10 sessões de constelação familiar, onde você tem um aprofundamento e uma transformação muito significativa. Eu digo que o meu cliente ideal são pessoas ocupadas que não têm tempo para fazer vários anos de terapia, mas que buscam resultados significativos em apenas 10 semanas. E que resultados seriam esses? Melhorar relacionamento com as emoções, melhorar relacionamento em família, melhorar a maneira de lidar com o acontecimento, da satisfação pessoal e produtividade. Daí, se você quiser saber mais sobre
o método Relações Sistêmicas ou agendar, iniciar o acompanhamento de 10 sessões, você pode entrar em contato pelos links da descrição ou pelo site constelasp.com.br. Bom, é isso. Qualquer pergunta ou dúvida, deixa nos comentários. Se gostou do conteúdo, lembra de curtir e se não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, é isso. Eu fico por aqui e até a próxima.